Na contramão do progresso educacional, profissionais enfrentam os dramas que a evasão escolar traz para instituições de ensino e grupos de comunidade. A evasão escolar é também um desafio que vira tema de aula para os futuros educadores. O problema é complexo e está ligado a outros importantes temas da pedagogia, como formas de avaliação, reprovação, currículo e disciplinas escolares. Nós entendemos que ela tem o contexto social, né? As crianças, isso já são vários autores que trabalham, né? E a questão do aprendizado, do próprio desempenho dessa criança dentro da escola, ou seja, o que a escola está representando para a criança naquele determinado momento da vida dela. E a escola realmente ela tem que ser um ambiente que acolha, um ambiente que desafie, um ambiente que ofereça à criança assim, múltiplas possibilidades de aprendizado. E logicamente é o que nós buscamos que os nossos acadêmicos trabalhem, que eles trabalhem com essa diversidade, que eles compreendam as necessidades educativas especiais que nós vamos estar trabalhando dentro das escolas, juntamente com a questão cultural. Diante da evasão escolar, é preciso que a formação dos novos profissionais da educação contemple as necessidades de um ensino que esteja voltado cada vez mais à realidade do estudante. A evasão não tem uma causa única e fechada. Em cada comunidade, um desafio diferente. Porque nós sabemos que cada escola ela pertence a uma determinada comunidade e nesse contexto ela tem suas ações que são desenvolvidas. Então é um conjunto de fatores que interferem no desempenho das crianças, né? Então todas, desde a família, a escola, a sociedade, a formação do professor, obviamente. À medida em que as causas da evasão são diagnosticadas, a escola assume papéis complementares para preencher os espaços que afastam crianças e adolescentes do ensino. Entre o conteúdo que é trabalhado dentro da escola e o papel do professor, né, no que ele quer, qual é a concepção do professor em relação à educação, como ele quer, ou como ele compreende que esse aluno que está em suas mãos, esses pequenos aprendizes ao longo de toda a vida, né, o que o conhecimento representa para essas pessoas. E a partir dessa concepção do próprio professor em relação ao processo de aprendizagem, é que ele também organizará o seu processo de ensino. No combate à evasão e na busca por uma escola atenta às necessidades do estudante, o professor assume uma nova postura no processo de aprendizagem. Não deve ser aquela figura distante, investida de autoritarismo, mas deve inspirar o respeito e a importância da formação. Não somente o conhecimento dele científico, mas a relação humana, ou conhecer o aluno, estabelecer relações afetivas com esse aluno e que ele sinta que a escola é um espaço de crescimento, é um espaço bom para a vida dele e que ele possa buscar assim e conseguir dentro dessa escola alcançar muitos sonhos, né? Porque qual é a criança, qual é o jovem, qual é o adulto que não sonha? Então nós temos que ajudar a construir esses sonhos que nós acreditamos que a educação ela também pertence a esse âmbito. Nesta escola da rede estadual de União da Vitória, a evasão escolar é uma constante nas salas de aula. Na raiz dos problemas que levam ao afastamento, a equipe pedagógica encontra respostas na comparação do modelo de ensino com o que é oferecido fora dos portões da escola. A sociedade oferece muito mais atrativos do que a escola para os alunos. Famílias desestruturadas, desinteressadas. A educação virou um jogo de empurra, no qual o maior perdedor é sempre o aluno, que não encontra o incentivo em casa para estudar. Ao contrário, transfere seus conflitos para a escola.
As famílias não têm mais limites sobre seus filhos, não se comprometem em mandar os filhos para a escola, acham que toda a parte de educação é serviço da escola. Nós temos a maior parte da evasão a partir dos 14 anos de idade, quando o adolescente está passando por uma fase bem crítica, onde ele está se afirmando como pessoa, não tem o apoio da família, ele acha que ele pode o que fazer o que ele quer, e a primeira atitude que ele tem, então, é não ir para a escola, ou gazear a aula, sai de casa, não comparece à escola. Um aluno que falta por uma semana já é sinal de alerta para a escola. A partir daí, começa a busca por trazer de volta, por resgatar este estudante. O horário da noite concentra os alunos com dupla jornada, ou seja, estudam e trabalham. Na tentativa de evitar a desistência destes estudantes, a escola procura adotar medidas diferenciadas de valorização e incentivo. Aquele aluno muitas vezes, às vezes não dá tempo de jantar em casa ou ir para casa, tomar banho e jantar, a gente serve um lanche para eles, né, a partir das 18h40 até as 19 horas, onde o aluno, ele já realmente, se vier direto do trabalho, ele já não vai perder a primeira aula. Então isso foi um pedido dos próprios alunos para nós fazermos isso. E da mesma forma a gente procura no noturno, após a terceira aula, no recreio, fazer uma janta com comida realmente salgada para aquele aluno que trabalhou o dia todo, fez um lanche às 18h45 e realmente às 21h30 ele está jantando. Então é uma forma que realmente a gente encontrou juntamente com os alunos para que realmente eles tivessem a alimentação e conseguissem conciliar o estudo e o seu trabalho. Na tentativa de atrair novamente quem está fora da sala de aula, alguns programas especiais foram criados. Conheça algumas opções oferecidas pelo governo do Paraná. Programa Fica Comigo, uma rede de inclusão com o Ministério Público, conselhos tutelares e escolas. Programa Sala de Apoio e Aprendizagem, que neste ano tem 38 salas de língua portuguesa e matemática. Programa Sala de Recursos, com novas 23 salas abertas neste ano. Programa Viva a Escola, com 54 atividades abertas em 2010. Mas, afinal, o que é educação? Se a gente for olhar pelo lado, né, da educação de cada indivíduo, né, a gente vai partir da educação como modelos familiares, né, de colocar aquela criança, aquele ser que faz parte daquela família, numa condição de convivência, né, por meio da sociabilidade. Então tem normas, tem regras que vão fazendo, que propiciam, né, a convivência. Num primeiro momento dentro do âmbito familiar, e isso vai se reproduzir depois socialmente, né, nos contatos dessa criança com outras crianças, com outras pessoas na escola e na vida em sociedade, né? Seria a educação pautada nos modelos familiares, né, nos padrões familiares de educação. E também tem a educação formal, que é, né, proporcionada pelas escolas. Cada uma, né, daí seria a educação formal, já com objetivos um tanto diferenciados, né? Ainda que algumas vezes isso se confunda, principalmente nos dias de hoje, existe muito uma cobrança, né, de que a escola proporcione uma educação, que a escola e o próprio bom senso muitas vezes mostra que teria que ser feito em casa, né? Isso está meio que misturado em alguns casos, né? Mas então são dois aspectos bem diferenciados, né, de educação. A familiar, né, os modelos familiares de normatização para a convivência, e a escolar com os seus objetivos acadêmicos, né, e de instrução, né, cultural, de conhecimento. Educação, palavra mágica, palavra capaz de mudar o mundo, mudar o seu mundo. Ao olhar para trás, Adriana Tage sente orgulho de seu esforço e vê na educação a chave para tudo o que conquistou. Meu pai não me deixou trabalhar até eu me formar no 2º grau. Então ele sempre falava para mim que a única herança que ele podia me deixar era o estudo. Então ele sempre me incentivou a estar estudando. Ele trabalhou todo esse tempo fora da cidade, do município, porque ele tinha
uma profissão que aqui na cidade não tinha como ele estar empregado. Então ele sempre viveu longe de nós, né? E isso sempre me deu força para estar sempre lutando e correndo atrás mesmo, porque eu sabia que meu pai estava se sacrificando para poder dar estudo para mim e para o meu irmão. E graças a Deus eu consegui me formar na faculdade pública. Comecei trabalhando na Fundação de Saúde num cargo de agente comunitária de saúde. Trabalhei como telefonista e recepcionista aqui dentro. E hoje em dia, graças a Deus, eu consegui ter um cargo de confiança, que é o cargo de chefia do almoxarifado e compras. Ocupar este posto é resultado de anos de luta, esforço e força de vontade. Adriana poderia ter recuado, desistido, mas foi em frente. Em seu caso, o apoio da família foi fundamental. Se não fosse o incentivo deles de estar sempre me cobrando e me falando que o estudo é importante, talvez eu tivesse abandonado, tivesse procurado um emprego mais cedo para comprar minhas coisinhas que às vezes eu não tinha, porque meu pai não podia estar me dando toda hora o que eu queria. Mas ele sempre disse, não, vai estudar, porque estudar é a única coisa que a gente pode levar dessa vida, é o estudo. Adriana é exemplo, por isso com propriedade, ao olhar para trás, pode dizer que tudo valeu a pena. Para quem enfrenta as mesmas dificuldades que ela ou ainda encara obstáculos maiores, fica o seu conselho. Acho que eu sou um exemplo vivo, assim, de uma pessoa que teve que lutar bastante. E se também não fosse o estudo, tudo que a gente aprende, não só com relação mesmo ao aprendizado da escola, mas outras coisas que a gente aprende, né? A convivência social, as amizades que a gente faz, várias coisas que a gente... São todo um grupo, né? Que formam e que levam. Então eu acho que se não fosse o meu estudo, realmente eu acho que eu não estaria onde estou hoje. Aos pais eu digo assim, incentive seus filhos sim a estudarem, tirem eles um pouco da frente dos computadores, da internet, de joguinhos, do próprio videogame. Coloquem eles para estudar. Os filhos que pensem no futuro, porque hoje em dia, se naquela época já era difícil, hoje em dia está muito mais, o mercado de trabalho está muito competitivo. Se você não tiver estudo hoje em dia, você não chega a lugar algum. Então, não parem de estudar, estudem cada vez mais, que com certeza vocês serão recompensados. Que esperança de futuro pode ter um menino de 10 anos que está cursando a 2ª série primária e precisa trabalhar em uma fábrica para ajudar a família? Quem está falando para vocês, quem deu a palestra para vocês, é exatamente aquele menino com 10 anos de idade que estava no 2º ano primário e falo com muito orgulho. E já trabalhava em uma fábrica, já era trabalhador de fábrica. Isso me orgulha muito, Murilo, porque nada vem, digamos, a não dignificar a vida da pessoa. Quando se fala em trabalho, um trabalho correto, o trabalho só vai dignificar. Eu sei que hoje a legislação, ela ampara as crianças, quer dizer, tá certo, o lugar da criança é na escola. Eu sempre tenho colocado isso, o lugar do estudante é na escola. Esta é a história de vida de um dos mais respeitados representantes do magistério da região. Hoje, Aloísio carrega nos ombros as décadas dedicadas ao ensino e formação de várias gerações, que, a seu exemplo, acreditam na educação. Tudo aquilo que eu sou, e através do ser, é consequência o ter. Quer dizer, você vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida com mais qualidade, né? Claro, sem exageros, mas você se ajusta na sociedade uma forma de se tornar um ser útil. Então, tudo isso eu devo a essa palavra mágica chamada educação. Na memória estão preservados os momentos que, apesar de difíceis, ensinaram diversas lições e mostram como a vida nos prepara surpresas. Eu estudava lá no Colégio Balduino Cardoso, qual eu tenho muito orgulho, porque lá eu fiz o meu primário, fui até o 3º ano do antigo Normal Regional Marcelino Dutra, me formei no primário, fiz até a 3ª série do Ginásio Normal Regional Marcelino Dutra, e um dia eu retornei ao Balduino Cardoso, mas retornei como educador. E numa outra ocasião, eu retornei ao Balduino Cardoso como diretor.
Então isso me orgulha muito, Murilo, porque eu nunca imaginei na minha vida um dia ser um educador. Ora, ser um diretor de escola. Mas a educação é capaz de nos conduzir por caminhos de sucesso e realização. Aloísio, que divide seu tempo entre aulas e palestras, foi estudante numa época em que o trabalho infantil era quase uma regra. Para mim, na época, foi um privilégio, porque eu pude colaborar com a família, eu pude fazer parte com o meu ganho do orçamento familiar. Lembro perfeitamente do meu primeiro ordenado. Na época era interessante, porque hoje nós temos o salário mínimo, né? Na época existia o salário mínimo de menor. Mas como eu trabalhava meio-dia, eu ganhava metade do salário mínimo. E até alguns momentos no Balduino Cardoso nós tínhamos 3 turnos. E eu trabalhava na parte da manhã, das 7 até as 9h30, às 10 horas eu ia para a escola, para o colégio, e saímos aí 14 horas. Aí, 14h30, eu retornava para a atividade na fábrica. Então, gente, eu tenho orgulho de ter trabalhado, mas nunca ter deixado de estudar. E isso eu agradeço aos meus pais, a minha mãe, meu pai, o apoio dos irmãos, das irmãs, no sentido que todos nós, uma família humilde, uma família simples, mas já dentro de casa, no seio familiar, você deve de estudar. Muitas vezes até não era esclarecido o porquê de estudar, mas nós tínhamos como missão o estudo. Então, toda a transformação do ser, o segredo de ter um ser ajustado na sociedade, de ter um ser útil na sociedade, a base, o caminho é a escola, é a educação.